Olá, sou Otto Nogami, responsável pela área econômica da ABIMEI. Começamos o ano de 2020 cheio de expectativas, na esperança de que o mercado fosse recuperar o seu nível de atividade econômica. Mas, infelizmente, em função principalmente dos últimos acontecimentos, o cenário ele começa a se modificar um pouco. As primeiras estatísticas apresentadas com relação ao fechamento de 2019 mostram realmente que a nossa relação com o mundo externo, mais especificamente as nossas importações e exportações, estão apresentando uma tendência de declínio. Como seria de esperar, em função da crise, principalmente dos nossos parceiros econômicos, notadamente no que diz respeito à Argentina, as exportações caem e, curiosamente, o volume de importações também está apresentando uma queda, não digo significativa, mas que mexe um pouco com o resultado das nossas contas externas. E a grande curiosidade, o nível de queda das importações, ela supera o nível de queda das exportações. Por essa relação, nós podemos imaginar que a nossa capacidade exportadora, de alguma maneira, depende desse volume de importações. Afinal de contas, nosso parque industrial não está preparado o suficiente para atender a demanda, principalmente no que diz respeito a insumos que alimentam o setor exportador da nossa economia. Quando nós falamos de importações, um elemento que realmente chama atenção diz respeito a máquinas, equipamentos e ferramentas. Por quê? Porque é exatamente esse conjunto de componentes que podem dar e podem oferecer a competitividade necessária para o nosso país. Se nós observarmos os nossos maiores clientes no que diz respeito a manufaturados e semi-manufaturados, nós vamos observar que basicamente os grandes compradores são os nossos vizinhos e não as grandes economias como os Estados Unidos, como a Europa ou mesmo os grandes países asiáticos. Isso dá um alerta ou cria ou exige uma atenção especial nossa, no sentido de que precisamos começar a repensar a indústria nacional, repensar o modo de produzir, repensar ou pensar na agregação de tecnologia para que o nosso produto final tenha realmente um espaço no mercado mundial. Essa talvez seja a maior preocupação que nós devamos ter ao longo desse ano de 2020. Já que nós temos que repensar todo o modelo econômico, então, enquanto o governo faz a sua lição de casa, se preparando para as reformas, nós, no setor privado, temos que começar a pensar em melhorar o como produzir e para quem produzir. Para maiores detalhes, acesse meu site www.ottonogami.com e até a próxima.